começando essa edição de segunda-feira, dia 24 de fevereiro, aqui nessa manhã que vai ser cheia de dignidade e informação. Bom dia, Neto. Tudo bem com você? Bom dia, Rô. Bom dia a todo mundo que nos assistem aqui, nos acompanham. Tudo bem, segundando, né? Segundando, é isso aí. Não tem jeito, né? A gente tem que se jogar na segunda. Exatamente. Não tem como. Me fala, essa gatinha é uma gatinha ou é um gatinho? É uma gatinha, é a Luna. É a dona da casa, né? É a dona da casa, eu moro com ela. Ah, mas ela é muito generosa com você. Olha só, deixa até você fazer programa ao vivo, tudo. Vamos ver. Tá O máximo aqui, que ela pode querer é dar uma participadinha, mas ela tem tá aqui direito, né? Ela é dona atrás. da casa. Tá aqui atrás, é. Rô, posso comentar um lance que é sobre o filme do Gabriel Mascaro? Claro que Não, a Amy só acabou uma. de comentar. Vai lá. Isso, exatamente, para pegar esse gancho, aproveitar, porque aí o pessoal não conhece pouco, né, do cinema nacional, né? O Gabriel Mascaro, ele tem vários filmes premiados já, e tem, inclusive, um deles está na Netflix, que é o Boi Neon, daí eu digo Netflix porque a maioria, né, muita gente tem. Tem um filme chamado Boi Neon, que é dele, dirigido por ele, que é excelente. Tem um outro que se chama Divino Amor, também, que é sensacional, e um outro chamado Ventos de Agosto. Então, são 3 filmes do Gabriel Mascaro que são muito bons. É uma dica aí para o pessoal para assistir. Que ótimo. A gente tem um programa aqui toda sexta-feira, 15 minutos de cinema com a Marina Argenta. Mas segunda-feira de manhã, olha só, gente, já temos dica de cinema com o Neto Puerta. Muito obrigada, Neto. São sempre bem-vindas essas dicas, né? A gente vai. Porque o cinema brasileiro, para muita gente, está sendo uma grande descoberta, né? E o filme Ainda Estou Aqui, ele deu uma impulsionada nessas discussões todas. Eu acho que muita gente se empolgou a voltar novamente às salas físicas de cinema depois do sucesso do filme, né? Então, vamos aproveitar que esse sucesso aconteceu e que a gente fez esse movimento, vamos continuar fazendo de revalorização, resgate da nossa cultura, do nosso cinema, dos nossos artistas, diretores, escritores, toda essa galera, porque a cultura, a gente movimenta um monte de gente, milhares de profissionais. Então, é muito importante que a gente faça isso mesmo. Obrigada, Neto. Bom dia, Marlete. Bom te ver. Tudo bem com você? Bom dia, Rô. Bom dia, Neto. Bom dia a toda a audiência do Desacato. Eu estava aqui esperando desde as 8h15, mas não sei por que eu desliguei meu celular, entrei no meu iPad e daí entrou normal. No celular eu não consegui entrar. Estava ali esperando na sala, desde esse tempo todo. Não, mas que bom que agora você... Porque existem 2 salas, né? Existem as salas que são públicas, digamos assim, a sala do YouTube, do Instagram, onde estão todas as pessoas que nos acompanham, e existe essa sala virtual que ela é exclusiva para os nossos convidados, para a equipe técnica, e aí, mas é isso Mas aí. foi ali que eu entrei, tá? Mas que link bom tu me que mandou. agora deu certo. Bem. Agora deu certo. O mais importante é que você está aqui conosco e que a gente vai poder falar sobre a situação dos servidores públicos do estado de Santa Catarina. Sim. Porque é uma realidade que a gente tem que colocar para a audiência, né? Uhum. A Marlete, por exemplo, representa os servidores do estado de Santa Catarina, de diversos setores. Depois até vou pedir para ela citar, porque são muitos, eu vou correr o risco de esquecer algum. Uhum. E o Neto, então, fala do pessoal do judiciário. E eu queria que a gente começasse atualizando a nossa audiência sobre como é que está a situação, porque existe uma luta constante das entidades por reposição salarial, por reposição de direitos e também por reposição de quadro de servidores, que a gente sabe que não existe uma política de reposição, né? A população cresce e o número de quadro de servidores está diminuindo, pelo menos em nível federal, esse gráfico, gente, ele despenca, assim, a quantidade de servidores que diminui a cada ano. Então, vamos começar com a Marlete sobre uma atualização de como é que está essa luta para a gente iniciar a nossa conversa.
Sim. Primeiro, nesse primeiro ponto que tu colocou aí, Rô, a questão do quadro de servidores é uma realidade muito triste para o Serviço Público de Santa Catarina, porque a gente sabe que o servidor efetivo, ele fica mais tempo no trabalho, ele se especializa, ele tem toda uma característica própria para trabalhar, não deixando que os ACTs em caráter temporário também não prestam um bom serviço para a população. Mas a efetividade, aquele cargo que está ali ao longo dos anos, ele fica melhor preparado para aquela função. Além disso, ele tem uma característica que é muito importante no serviço público, porque o nosso patrão muda de 4 em 4 anos, né? E a gente não fica à mercê de políticas partidárias também, porque muito acontecia no passado, sem concurso público, sem estabilidade, a gente ficava... Eu sou uma remanescente ainda daquele período, né? Que a gente, o vereador do município, eu sou natural, eu sou de origem da Secretaria de Infraestrutura hoje, né? O antigo DR. O vereador não gostava de um funcionário, ele pedia para o governador para trocar, né? Aquele funcionário, prefeito, e tinha muita interferência política partidária nessa situação. Então, o servidor sempre estava com apreensivo por conta da política. E sofria pressão também por conta disso. Não tinha uma autonomia eficiente para fazer a sua função, porque tem muitas funções que os obriga a ter decisões que, às vezes, vai na contramão do interesse político, né, daquele momento. No caso de uma multa, no caso, por exemplo, de uma legislação ambiental, etc. Né? Então, acho que o concurso público é muito importante, a legislação que a gente defende, porque existe hoje um ataque muito grande em cima da legislação, né, do servidor público, e a gente está aí na luta, o Neto sabe quanto que a gente lutou contra a PEC 32. Na verdade, o fórum, ele hoje existe por conta dessa PEC 32, né? Porque aqui em Santa Catarina até serviu de exemplo para o Brasil, da organização que Santa Catarina teve nas 3 esferas, e o Neto participou muito disso, e hoje ele coordena o fórum de uma forma muito, para nós, assim, muito eficiente, que é muito importante o Neto lá à frente do fórum, porque traz toda essa ideia de a gente reunir todos os servidores em torno de um único objetivo. Porque, mesmo não tendo as suas particularidades, né, e as suas especificidades, cada setor, o básico, o principal é o mesmo, né? É a defesa do serviço público para a população ter um serviço eficiente e bom e de qualidade. Então, acho que a gente, a partir disso, conseguiu agregar federal, estadual e municipal. Então, essa luta, sabe, Rosângela, para que a gente mantenha, né, a luta que muita gente teve. Eu fui uma das iniciantes lá da luta, que não podia ter sindicato, a gente se organizava em associação, depois com uma federação, para daí, depois da Constituição de 88, ter o direito de ter um sindicato, né? Então, foram lutas que a categoria que os trabalhadores conquistaram, e a gente não quer, e a gente continua firme nesse mesmo objetivo, né? Então, falando um pouco das especificidades agora, no caso do Sintesp, né, de Santa Catarina, os servidores estaduais de Santa Catarina, nós temos 3 segmentos. Um deles é o da Polícia Penal, que é no caso da Segurança Pública, que tem um quadro de carreira, que hoje o governador já sinaliza que vai encaminhar essa semana, ou até o fim do mês, para a Assembleia Legislativa, um reajuste de 21,5%, que foi discutida, mas não trouxe a totalidade assim, não contemplou totalmente ainda a categoria, porque em 2 parcelas, a partir de maio a primeira, em janeiro do ano que vem a segunda, e aí já tem defasagem de novo no próximo ano, então ainda tem esse descontentamento, né? Temos também, representamos o quadro da saúde. Hoje tem o Sint-Saúde e tem o Sintesp, que era o precursor, né? O Sint-Saúde veio depois aqui representando o servidor estadual,
mas o Sintesp lá no início representou essa categoria e hoje nós temos em torno de 2.000 filiados da saúde. A gente também teve uma reunião com o secretário, o Sindsaúde, o Sintesp, com o secretário de saúde na semana passada, dia 19, e junto com o secretário Vânio, que é o secretário da administração. Também foram discutidas todas as situações dos hospitais, o concurso público, que está em fase final, de acordo com o secretário, aguardando agora a contratação da empresa que vai formatar o concurso, e a questão também do reajuste. O secretário, mais o secretário Vânio, que falou, porque o quadro da saúde ele teve uma melhoria no período da pandemia, eles tiveram uma melhoria em 21. Então, seria a inflação de 22, de 23 e 24. Então, ele assinou com essas possibilidades. Ou a inflação de 23 e 24, que dá em torno de 9 e pouco por cento, ou eles têm uma gratificação que foi incorporado 30% o pessoal da saúde. Ele completaria novamente aquela gratificação para 100%. Então, daria 30% a mais em cima daquela gratificação. Essas duas possibilidades ele colocou, ou uma ou outra, né? Mas não trouxe estudo, não trouxe nada, ou seja, jogou uma ideia sem nenhum tipo de estudo sobre a situação. O Maurício, que é o nosso assessor, está debruçado sobre essa questão para estudar essas não são nem propostas, né? Sugestões do secretário. Então, da saúde é isso. Nós temos um outro quadro, eu já vou terminar, tá? É grande. Nós temos um outro quadro, que é do pessoal executivo, é o quadro geral, né, do executivo. Daí entra as secretarias, institutos, hoje o IMA, né, autarquias, fundações, né, que é o quadro que está congelado desde 2012. Nós temos uma lei da database no estado de Santa Catarina, foi instituída, o governador mesmo que encaminhou essa lei para a Assembleia, em 2012, ela foi reconhecida, o governo concedeu em duas parcelas, 4+4, e desde lá essa tabela está congelada. Então, nós chamamos a tabela da vergonha, porque é R$ 820 o piso e 1.920, 1.910 o final de carreira dessa tabela. Então, a gente coloca para o governo, na nossa proposta, uma mudança dessa tabela, dentro da realidade, né? E aí, nesse período, foi tudo os nossos reajustes foi tudo em forma de gratificações. E aí foi uma salada, um carnaval. Algumas secretarias com gratificação, outras com 2, outros com mais, outros com menos. Então, foi uma dificuldade bem grande. Eu depois vou detalhar um pouquinho mais essa do quadro geral, do que a gente está discutindo nesse quadro geral, para não ficar muito cansativo, tá, Rô? Numa outra fala minha, tá bom? Te agradeço, Marlete. Eu até queria que o Neto incluísse na fala dele. A Marlete fala de uma diversidade, né, de categorias, todas com negociações específicas. E também tem a questão, né, por exemplo, e aí, como que o poder constituído empurrou os servidores para toda essa variedade de divisões, né? Por que não há possibilidade de haver uma negociação conjunta, principalmente das pautas comuns, né? Porque a gente sabe que a inflação atinge todo mundo e outras questões como... Enfim, Neto, essa subdivisão que a gente sabe que foi uma questão que foi imposta, né, para os servidores aqui no Estado. Não, eu acho que essa divisão ela está dentro da lógica neoliberal que foi impressa desde os anos 90, assim, né? Quando começou, assim, já esse processo de precarização do serviço público, sobretudo a partir de privatização, né, terceirização. Então, tudo que está acontecendo agora é uma resposta, né, neoliberal a essas questões que deu qualidade para o serviço público em algum momento. Aqui no Brasil, nem tanto, porque sempre foi um processo, foi uma construção que não chegou a se concluir, né? Então, aqui sempre foi tudo muito difícil, a base de muita...
o pouco que a gente tem hoje foi à base de muita luta, né? Então, e aí como a situação salarial, de modo geral, dos servidores públicos, ele está bastante precário, né? As condições são muito ruins, tanto salariais quanto de condições de trabalho. A estratégia de você negociar fracionadamente faz com que, inclusive, coloque os sindicatos numa situação que não tem como não negociar, né? Então, a Marlete, que trabalha com um sindicato que tem muitas categorias, né? E o governo chama para falar com a cultura, ela não vai dizer, não vou falar, só vou falar quando for com todo mundo, sabe? Não tem como. Né? Então, isso é uma estratégia de fracionar, acaba criando distinções, né, dentro da categoria, mas é algo que a gente tem que lidar. O fórum, ele é um pouco uma resposta em relação a isso, né? Porque a gente consegue juntar, inclusive, esferas diferentes, né? Então, é municipal, estadual e federal, num debate. E aí, a gente faz o movimento de jogar o debate para cima, né? Então, assim, a gente não tem como fazer, debater, né, especificamente a questão dos agentes prisionais, né? Pessoal da segurança. Mas a gente debate sobre a segurança pública dentro do poder, dentro do serviço público, né? Então, sempre debates amplos, né? O fórum, ele é literalmente, a gente procura fazer a política de fórum mesmo, então é de debate, né? Então, ele é um fórum que a partir da reforma administrativa passou a ter ações diretas, efetivamente, né? Mas a ideia também é de debater, né? De debater, porque daí quando no debate surgem ideias e tal, e aí a gente vai fazendo ações conjuntas, né? Para justamente driblar essa lógica contrária, né? Que é de separar e segregar e cada um lutar por si, né? Então, quando junta todo mundo, a força é muito maior, né? Na verdade, a força dos trabalhadores está nesse processo de união, assim, né? É um pouco clichê, mas é um clichê que é tão clichê quanto verdade, que é essa questão da união, assim, né? De fato, e a gente está numa onda hoje, né? Muito forte de individualismo, empreendedorismo, toda essa que escapa, né? Escapa dessa lógica coletiva, né? E a gente tenta empurrar isso com o que a gente tem, que no final das contas é a gente junto, né? Exato. Houve um precedente que foi o reajuste que o governador aprovou para os policiais militares e civis. E aí, isso já comprova aquela questão, né, de que algumas categorias que têm mais poder de pressão e, enfim, se tornam também, conseguem mais apoio, dependendo da linha política do governador, né, elas acabam sendo beneficiadas em detrimento de outras, por exemplo, né, que ele não é a linha política do governador, não acha tão interessante, né. Então, Marlete, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre esse precedente e a questão dessa luta que continua contra o desconto dos aposentados e pensionistas, que houve aí uma ampliaçãozinha da margem de isenção. Aliás, houve uma criação de uma margem de isenção, porque não existia, né, inicialmente na lei. E como é que anda essa pauta, que eu sei que é muito importante em relação ao grande... uma categoria que já tem defasagem salarial ter também mais aumento, desconto, né, implica uma redução salarial na prática. Uhum. Então, quando a gente coloca na mesa de negociação a questão da Previdência, eles não querem negociar, diz que isso já foi resolvido, né? Para nós, dos sindicatos, a gente acha que não. Continuamos na luta, é pauta sempre nossa, que volte a ser o que era antes, né? Porque a isenção era até o teto do INSS, hoje 7 mil, aumentou o salário mínimo um pouco mais de 7.500, né? E a isenção que foi criada depois tinha uma isenção que era do piso do INSS, né? A partir daquela luta que a gente fez
foi uma luta de 1 ano, que o Fórum também teve um papel importante no agrupamento desses sindicatos nessa luta, algumas manifestações que a gente fez em frente à LESC, mais de muitas assinaturas no projeto de lei de iniciativa popular, né? O Sinti teve um papel fundamental nessa questão, mais o projeto de lei que puxou o debate do deputado Fabiano da Luz também, porém, nada disso, na sua aprovação, foi a proposta do governador, que tem a maioria, e por mais pressão que a gente tenha feito, lotamos a Assembleia Legislativa naquele dia da votação, mas passou o projeto do governador. E para nós ainda pior, né? Porque criou uma segregação. Hoje eles criaram outro fundo, que é um fundo de capitalização, que prejudica mais ainda a previdência futura, a futura manutenção, né? Da vida saudável da previdência do Estado de Santa Catarina, porque os novos que são contratados em concurso, os novos que entram, não vão mais para aquele fundo que está hoje os aposentados, né? Que já tem uma defasagem, vão para esse fundo novo, ou seja, é aquela história do dinheirinho, tu vai tirando de uma caixinha todo dia e não colocando nada de volta, uma hora acaba, e uma hora não dá mais para tu equilibrar tuas finanças da tua casa também, né? Então, se tu nunca tem nada para ressarcir, então é isso, o Estado colocou essa condição mais difícil ainda para a Previdência, então a gente sempre está atento, porque pode aumentar a alíquota até para 21, é permitido, né? A nível de âmbito federal, nós também estamos fazendo debate, já tem uma formação de maioria no STF, e o ministro Gilmar pediu vista, né? Em relação à questão do valor também, né? Não voltar a ser o teto, né? Então, tem essa discussão toda ainda muito presente sobre a Previdência, né? Da cobrança, que é uma injustiça muito grande. O aposentado, o pensionista, trabalhou a vida toda para fazer jus, e aí é taxado de uma forma tão rigorosa, né? Que a gente comumente chamou de confisco. É como se tivesse confiscado o salário do aposentado e do pensionista. E é isso, né? Que a gente está... Em relação a essa diferença que tem, né, entre as categorias, a gente tem essa mesma dificuldade dentro do quadro geral, que eu falei, que é do executivo, né? Então, lá dentro do quadro geral, tem 3 níveis de gratificações. Tem um nível que tem mais poder de negociação, tá, o IPREV, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, tem um nível intermediário que está o IMA, está o DEINFRA, que é o antigo DEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, e outros órgãos. E tem um outro que não ganha a segunda gratificação, que nem ganha uma, né? Ou seja, cria um problema muito sério na carreira do servidor público, porque ele, às vezes, entrou no mesmo concurso, tem o mesmo cargo, ocupa a mesma função e tem uma disparidade salarial gigantesca. Estão juntos, às vezes, trabalhando, porque às vezes está à disposição, um servidor está à disposição em outro órgão, né? Então, eu cito o exemplo de uma colega nossa que é diretora, que é assistente social do Cine, né? Em relação às outras assistentes sociais, e tem gente que está lá perto dela também, é gigantesca a diferença. Então, o que o governo aceitou nesse primeiro momento da negociação? Atender esse grupo que está mais baixo. Então, nós ficamos... Um outro problema muito sério é a demora, né? A demora. Nós ficamos mais de 10 reuniões com o secretário Vânio para discutir só isso, porque ele queria primeiro a prioridade isso. Então, a gente também aceita, porque também precisamos dar atendimento àquele que está pior, né? Porém, nós também temos defasagem das demais categorias, né? Então, mas mesmo esse, que já está há mais de 10 reuniões sendo discutido, está há mais de 2 meses circulando dentro dos departamentos da Secretaria, da Casa Civil, vai e volta, e não chegou na Assembleia Legislativa ainda. Então, os servidores desses grupos também estão muito apreensivos.
em torno de 9 mil servidores. Aí eu vou dizer Fundação Catarinense de Cultura, de Educação Especial, tem a UCINE, que é da Secretaria de Indústria e Comércio, várias secretarias, a FESPORT, dá em torno de 10 mil servidores, né? 9 a 10 mil servidores que estão nessa situação. Então, como o secretário sempre fala, primeiro vamos atender esse, depois nós vamos discutir a próxima. E a próxima que nós queremos discutir, já tem uma reunião marcada para o dia 26, né? Para discutir essa próxima pauta, entre a Secretaria da Administração, entre o IMA, entre esses setores intermediários que até esse momento a gente não discutiu nenhum tipo de proposta ainda. Mas, de acordo com o Vânio, ele sempre repete a mesma coisa nas reuniões. O governador afirmou que todos os servidores públicos esse ano vai ter reajuste salarial. Seria muito bom, até porque o Estado de Santa Catarina tem umas finanças muito saudáveis, né? E tem condições de conceder mais de 20 bilhões de isenções fiscais para grupos empresariais que a gente não sabe quem é, quanto recebe, que é uma caixa preta, né? Que é o pior. É isso. Exatamente. Gente, mas nós estamos numa semana de blocos, né? A mobilização essa semana vai ser através dos blocos de carnaval, né? De festa, de folia, porque também ninguém é de ferro, né? Somos de carne, osso e coração. Agora, o Neto, ele vai ter que se desdobrar, porque tem o bloco que vai sair na terça-feira, que vai ser a mobilização dos desajustados, gente. Olha, se você se identifica, faça parte. Então, terça-feira, a partir das 15 horas, só que vai ser lá no centro administrativo. Mas todas as categorias de servidores estaduais que estão, né, nesse momento em mobilização ou precisando se mobilizar, estão convidadas a participar, não é mesmo, Neto? Até quem não está mobilizado pode participar. Vai lá para a festa. Não, como diz a música do Belchior, né? A felicidade é uma arma quente, né? Então, eu acho que não se combate essa política, né, de ódio, essa coisa meia... que inclusive até que a gente fala, né, de uma crise estética, assim, também, né, dentro desse contexto todo das múltiplas crises. Então não se combate uma política triste com tristeza, né? Então tem que ser com alegria, e isso não significa romantizar, né, os problemas, mas o povo trabalhador, de um modo geral, ele tem essa característica, né, de festejar, de estar junto, de celebrar, de compartilhar. Então, esse ato tem um pouco a ver com isso, assim, e também para a gente tentar fugir um pouco da ideias tradicionais, digamos assim, né, de manifestações e tal, aproveitar o carnaval para fazer, né, então amanhã às 15 horas a gente vai estar lá na frente do centro administrativo, tem o pessoal também, o pessoal da UDESC, né, que foram a categoria que está num processo bastante difícil de negociação também, que também teve a iniciativa, assim, né, partiu do pessoal da UDESC para fazer nesse dia 25, e aí está todo mundo convidado, né? No final das contas, a gente está reivindicando correção inflacionária, né? Então, isso a gente deveria estar discutindo outras coisas, né? Melhoria, condições de saúde, né? Uma carreira que seja atrativa para as pessoas permanecerem, ficarem, né, no serviço público, do serviço público de qualidade. Mas não é essa a toada, né? Infelizmente, a gente está aí com os desajustes, né? Então, por isso que a gente chamou dessa forma. Tem no dia 25, no dia 27 também vai ter, né, no Enterro da Tristeza, a gente vai fazer uma mobilização e desfile também ali junto com o Enterro da Tristeza. Então, está todo mundo convidado aí para fazer parte desse movimento. E só para complementar o que a Marlete comentou em relação às aposentadorias, hoje, em Santa Catarina, a gente tem mais servidores aposentados do que ativos, né? Então, para vocês verem como essa conta da Previdência, né, que se diz deficitária,
ela é deficitária por uma escolha política, né? Porque se você colocasse servidores na quantidade que deveria ter, tanto para prestar serviço quanto para fins previdenciários, né? Também a gente não estaria nessa situação, né? Então, a reforma da Previdência, que fez a separação dos fundos, né? Então, os dinheiros dos aposentados que contribuem, ele foi separado, né? E isso aconteceu no final de 2023. E já se fala, já se sabe que ele vai quebrar, sabe? Tipo, já tem a fala que não vai dar conta. E então, esse movimento que, em 2023, a contribuição, né, começou, que era a partir do salário mínimo, né? E agora, progressivamente, vai chegar até 3 salários mínimos. O que já foi anunciado pelo secretário Vânio Boing é que essa alíquota vai aumentar para 17%. Então, pode chegar até 21, né? O limite é 21, mas já se cogita, se o Jorginho ganhar as eleições, chegar a 17. Então, é literalmente um confisco, como a gente chama, né? É um confisco da Previdência, porque de um lado ele tira das pessoas que menos ganham e de outro ele dá isenção fiscal para os grandes empresários, né? Então, sem nenhum tipo de contrapartida, tanto do ponto de vista histórico, porque não se tem uma comprovação de quão isso catapultou a economia de Santa Catarina ou trouxe ganhos para os trabalhadores, por exemplo, né? Não se tem um estudo sobre isso. A média salarial do trabalhador de Santa Catarina não mudou nesse tempo em que se aumentou, né, exponencialmente as isenções fiscais. Então, é sobre isso que a gente tenta dialogar no fórum, né? De como essa lógica que trouxe para o serviço público o lucro, né, tão somente o lucro, ele é prejudicial para a população de Santa Catarina e trabalha num estrangulamento, né, no tripé da Seguridade Social, né, que é saúde, assistência social e previdência, né? Então, esse tripé que sustenta boa parte da população do Brasil e de Santa Catarina tá se deteriorando, e aí a população fica mais desassistida, o salário, o serviço fica pior, né? E aí, na ponta, é o trabalhador que sofre e mais ainda as pessoas que precisam ser atendidas, né? Marlete, temos um minutinho para fechar a entrevista e eu vou te pedir para fechar contigo, para você reforçar o convite, porque é um convite para os servidores, mas também é um convite para a população de Santa Catarina, Sim, que é diretamente a grande, né, impactada com todos os serviços prestados pelos servidores públicos do Estado. Né? Vamos todos transgredir na terça-feira aí, toda a ordem, 25 de fevereiro, a partir das 15 horas, é isso, Marlete? É isso aí. Todos convidados, em especial os servidores públicos, mas toda a população, como o Neto disse, né? Que vamos lá na alegria, fazer o nosso protesto e continuar a nossa luta, que a nossa luta é todo dia, é toda hora, e é na alegria sempre, né? E na esperança e na fé, é claro, fazendo as coisas acontecer, mas que a gente consiga mudar a correlação de força e ter um mundo melhor, né? E também, para o dia 27, em frente ao Sintesp, vai ter um esquenta, a partir das 18 horas, com chopp, com uma comidinha, e aí tem a praça Olívia Amorim para fazer a concentração em frente ao Sintesp, é muito bom. Então, estão todos convidados também para o Enterro da Tristeza. E nós estamos participando a primeira vez, é tradicional do Sinjusc, essa Dona Justa, o bloco da Dona Justa, e nós estamos muito felizes de estar participando aí, sendo parceiro do Sinjusc nessa alegria. E queria te desejar, né, boas férias para ti, que eu sei que tu vai entrar em férias. Descansa bastante para renovar as energias e vir com toda essa firmeza e essa alegria que tu também faz a luta, tá? Um abraço a todos.
Neto, Obrigada, Marlete. Obrigada. A Marlete dando spoiler aí da minha programação. Eu ia anunciar a programação, mas a Marlete já começou, então é isso aí, gente. Uma semana para as férias, estamos em contagem regressiva e vocês nem imaginam, né, para onde eu vou nas minhas férias. Vou conhecer esse país comunista chamado Cuba. Então, gente, muito obrigada pela presença, pelas informações. Seguimos juntos. Beijo. Já está aqui nos bastidores o Sérgio e ele vem com a sua coluna encrenca, então continua com a gente.